ontem ia estourando. Ô, gente, antes de começar, vamos começar uma coisa que eu não concordo e que eu acredito que vocês também não vão concordar. Essa ata que nós estamos fazendo aqui não existe. Isso aqui não é ata, isso aqui é um relatório do que acontece na sessão. Na verdade é mesmo. Mas é isso aí. Mas é uma. Sim, não. eu sei. Deixa ele concluir. Ata é chamado um resumo do que acontece numa reunião. Mas o problema agora o problema sabe o que é, Chole? Aí eu concordo com você plenamente, quando eu estava aí, eu sempre falei isso. Mas aí, quando deixa de botar fulano. Uma minha palavra você anotou, outra minha palavra não botou. E aí você não sabe botar a palavra que você tem, exatamente. Mas nós vamos fazer o seguinte: você vai falar 20 minutos. Durante a sua fala, se tiver alguma coisa que você quer que conste em ata, você vai dizer, eu quero que conste em ata. Mas é isso que
Bom dia a todos. Declaro aberta a 10ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da terceira sessão legislativa do biênio 2019-2020. Pedimos a Deus para nos iluminar, para que a gente tenha uma sessão, como sempre, com carinho e respeito um pelo outro. No expediente do dia, livro de presença e, em seguida, leitura da ata da sessão anterior. Eu peço aí, Ângelo, a apresentar o livro de presença. Essa perguntação de colocar aí, acho que não passa quando muda de terceiro ano. Acho que me passa isso aí. Quem passou foi Daço. Dando continuidade, eu peço aqui o primeiro secretário a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 9ª sessão ordinária do primeiro período legislativo do biênio 2019-2020, da terceira sessão legislativa realizada em 30 de abril do ano 2019, no Salão Nobre Antônio Magno Mesquita, plenário da Câmara Municipal de Piatã. Às 9 horas, reuniram-se os parlamentares sob a presidência de Pedro Paulo Macedo, sendo o primeiro secretário o vereador Ronaldo de Souza. Depois de verificado o quórum, foi declarada aberta a sessão sob a proteção de Deus e lido o expediente do dia, a saber, livro de presenças e ata da sessão anterior, que após lida e aprovada por unanimidade, com a seguinte retificação. Faz-se constar a fala do vereador Greiso, o qual explica sobre sua declaração da semana passada, ressaltando o que quis dizer, na verdade, foi que o prefeito administra para todos, mas que a prioridade é para aqueles que aqui residem e principalmente para aqueles que têm maior necessidade. Dando continuidade, houve a leitura dos ofícios, de 2 ofícios, um da Secretaria de Educação e outro da Secretaria de Saúde, respondendo à solicitação feita pela Câmara de Vereadores. Ainda no expediente do dia, houve o pedido de parecer à Comissão de Justiça e Redação ao processo legislativo número 440/2019, projeto de lei número 248/2019, do vereador Ronaldo de Souza, que dispõe sobre declarar de utilidade pública a Associação Altitude Ambiental da Chapada Diamantina.
No espaço destinado a requerimento e indicações, inscrito falou o Ed José Erlando Hermínio, o qual parabenizou o grupo de São Paulo que vem ajudando muitas famílias carentes da região de Inúbia, com distribuição de cestas básicas. Comentou novamente sobre a polêmica da rua de Inúbia, dizendo que essa semana a máquina teve lá fazendo o serviço, porém só fez na frente da casa da família do rapaz, que reclamou, e espera que termine o restante do que falta. Comentou também a respeito da repercussão que houve após a declaração dada por Grayson na sessão passada, deixando muitas pessoas indignadas, principalmente aqueles de Inúbia que vivem em São Paulo. Com a palavra, Gilson Araújo cobrou do líder para ver com o prefeito a realização da troca de algumas lâmpadas que estão queimadas na localidade de Vereda e Riachinho. Em a parte, Jailton informou ao colega que o prefeito está inteirado do assunto, pois já cobrou para sua região também. O presidente esclareceu aos colegas que a questão de iluminação pública será administrada por uma empresa, através do projeto Chapada Forte. Com a palavra, Valmir Almeida comentou também sobre a questão das lâmpadas, esclarecendo um pouco sobre o assunto. Pediu que fosse verificada a questão de projeto de extensão de rede para a região de Cabralha, pois, segundo ele, o mesmo saiu, mas infelizmente foi embargado por algumas irregularidades. E queria saber o que pode ser feito para resgatar esse recurso. Parabenizou o ofício enviado pela secretária de Saúde, o qual achou muito rico, porém questionou algumas propostas feitas no município em relação à conferência e disse esperar que elas prevaleçam quando forem passadas para o Estado. Dirigiu ao presidente questionando a falta do jurídico na casa para assessorar os vereadores, pois o que tem disponível não atende suas ligações e gostaria de saber qual a atuação desse profissional na casa. Assim, como ficará a questão do atendimento dos vereadores à população no anexo do prédio da Câmara. Em a parte, Jussi compartilhou da fala de Valmir na questão da cobrança do jurídico na casa. O presidente esclareceu que as comissões precisam se reunir e expor por escrito suas dúvidas, que será enviada ao advogado para que o mesmo venha à casa se reunir com os colegas para discutir e tirar todas as dúvidas. E revelou que, por enquanto, está satisfeito com os trabalhos desse profissional. Com a palavra, Manuel Miron se solidarizou com os familiares de Dona Eunice, da localidade do Cantinho, e da senhora Genivalda do Vão, devido ao seu falecimento. Em seguida, comentou um pouco sobre os precatórios e de como está a situação do mesmo, assunto que também foi comentado pelos vereadores José Roberto de Oliveira e Valmir, através de seus apartes. Retomando a palavra, Milon falou sobre a questão do piso salarial dos agentes comunitários, pedindo que essa situação seja regularizada. Parabenizou a secretária de Saúde pelo ofício esclarecedor, questionou sobre a prestação de contas do prefeito, se estão disponíveis e como deve ser olhado no site do tribunal. O presidente respondeu que já se encontra disponível via online. Com a palavra, Ronaldo de Souza deixou seu voto de pesar aos familiares da senhora Genivalda pelo seu falecimento. Depois, parabenizou o jovem Hélio Filho pela sua formação em medicina, assim como sua mãe pela luta. Comentou um pouco sobre a empresa que ficará à frente da iluminação pública do município e pediu à casa que enviasse um ofício à administração da prefeitura solicitando alguns dados da mesma. Parabenizou a secretária de Saúde pelo ofício, falando um pouco sobre alguns pontos do mesmo. Falou sobre o assunto do piso salarial dos agentes de saúde, aguardando que seja feito esse pagamento. A respeito das prestações de contas do prefeito, disse que cabe cada vereador informar as pessoas como elas devem acessar e ver essas contas. Em a parte, Miron parabenizou Ronaldo por sua fala. O presidente informou que foi disponibilizado um site da Câmara para que as pessoas possam acessar. Retomando a palavra, Ronaldo parabenizou Grayson por sua luta na proposta da implantação da creche para o distrito de Inúbia, assunto que foi questionado pelo vereador José Hélio, dizendo que, na verdade, essa luta foi de Marcos Paulo e do deputado Paulo Aze. Ronaldo respondeu que poderia ser de qualquer um, pois quem ganha, na verdade, é a população. Mas não poderia deixar de parabenizar Grayson por saber de sua luta na época para que esse benefício acontecesse. Com a palavra, José Roberto parabenizou José Hélio por seu empenho em Inúbia, disse que está precisando dar uma
manutenção maior nas estradas da região do distrito, pois as máquinas estão fazendo o serviço pela metade e entende que é preciso ter um planejamento para a realização dos mesmos. Falou a respeito dos festejos juninos que está se aproximando e disse que a administração precisa se movimentar nos preparativos, tanto na parte cultural quanto na parte musical. Solicitou o veículo da Câmara para ir, juntamente com alguns colegas até Brumado, ver essa questão de energia elétrica. Em a parte, José Hélio disse, no que depender dele, as ruas serão todas arrumadas. Também em a parte, Gilson compartilhou da fala de Roberto na questão das estradas. Com a palavra, Grayson Roberto comentou sobre sua fala da semana passada e pediu desculpas se ofendeu alguém, pois disse que todo ser humano é passivo de erro e lamentou que não colocaram toda a sua fala no vídeo, editando só a parte que interessava alguém que acredita. Acredita que tenha partido da oposição. Comentou e esclareceu sobre outros assuntos que diz respeito à administração e que foram abordados e questionados pelos vereadores durante a sessão. Se associou às falas de Júcio e Valmir na questão do jurídico da casa, assunto que foi esclarecido novamente pelo presidente. Em a parte, Ronaldo esclareceu a Greiso sobre o assunto do programa dos agentes comunitários e da prestação de contas. Em seguida, houve uma breve discussão no plenário entre alguns vereadores por conta do assunto da creche de Inúbia. Falando pela liderança da oposição, Júcio comentou de algumas falas que houve na casa, rebatendo muitas delas. Falando pela liderança do PSB, Miron comentou sobre a vinda de outra operadora de telefonia celular para o município e questionou sobre o assunto. Na oportunidade, o presidente informou a todos que não estará presente na próxima sessão, pois irá a Salvador, juntamente com o prefeito, receber o aparelho de raio-x conseguido para o município. Não havendo mais oradores, passou-se a ordem do dia, que nada constou. Ao final dos trabalhos, o presidente agradeceu a todos e encerrou a sessão, mas antes determinou que se lavrasse esta ata, a qual, após lida e aprovada, vai assinada pelo presidente Pedro Paulo Macedo, pelo primeiro secretário Ronaldo de Souza, pelo vice-presidente José Roberto de Oliveira e demais vereadores Jailton Mendes Silva, José Hélio Mesquita, Zaqueu Alves de Souza, Manuel Miron Matos, Grayson Roberto Soares Mesquita, Gilson Araújo da Silva, Juscelando Hermínio Pereira e Valmir Almeida Silva. Após a leitura da ata, eu coloco a ata em apreciação. Aquele que concordar com a leitura da ata permaneça como estão, o que discordar que se manifeste. Todos concordando com a leitura da ata, eu declaro a ata aprovada pelo plenário. Dando prosseguimento, o novo vereador, professor Valmir, acaba de chegar, justificou por motivo de problema no carro. E também quero justificar aqui a ausência do presidente, Pedro Paulo, embora ele justificou a semana anterior, e José Hélio, que também foi acompanhando o Pedro Paulo em Salvador, em busca da máquina de raio-x. Dando continuidade à sessão, faço a apresentação do processo legislativo de número 0443/2019, projeto de lei de número 0249/2019, do vereador Manuel Miron, que indica
dispõe sobre declarar de utilidade pública o ACABES, Associação Centro de Acolhimento Bom Samaritano. Também faço a apresentação do processo legislativo de número 0444/2019, indicação legislativo de número 002/2019, do vereador Jailton Mendes, que indica construção de quadra poliesportiva na comunidade de Bocanha de Baixo, do município de Piatã, Bahia. Em seguida, vamos abrir espaço aí para requerimentos e indicações. Senhor presidente, já foram distribuídas as cópias desses projetos? Já foi distribuídas cópias? Não, dessas apresentações aqui. Então você providencia aí. Professor, aberto espaço para... Com a palavra, o novo vereador Jusce. Senhor presidente, caros colegas, quero saudar aqui todos na pessoa do vereador ali de Buninal, que nos honra aqui nessa sessão Tavim. Senhor presidente, mais uma vez vem eu bater na tecla e vou terminar meu mandato dessa forma. Médico Ninúbia, não existe. O médico ficou em torno de 8 dias, e o médico foi embora, e o povo vindo para o hospital muito cheio. Essa semana foi um horror de gente no hospital para ser atendido, porque, na verdade, os PSFs, no caso, não estão funcionando, as pessoas a tendência a ir para o hospital. Então, espero aí que a administração se articule, que faça o necessário para que os PSF funcionem. Porque, na verdade, aquela forma que foi feita da última vez, que colocaram no Facebook, colocaram no WhatsApp, a contratação de um médico, dando aqueles horrores de dinheiro, de 30 e tantos mil por mês a um médico, aquilo é por uma questão, aquilo é tudo fantasia. Aquilo chama o médico porque um PSF ele não pode ficar 3 meses sem o médico, porque, na verdade, se ficar 3 meses sem assinar, a verba é suspensa. Então, é por isso que deu esse absurdo para o médico. Quando conta a realidade para ele, como vai funcionar realmente o PSF, que é um valor em torno de 10 a 15 mil reais, aí ele vê que é totalmente diferente do que foi proposto. Então, ele fica aqueles dias, é por isso que, na verdade, os médicos não ficam. Espero que da próxima vez que for contratar um médico, que contrate dessa forma: vou pagar você tal dia, e tal dia você pode ir em sua conta que o dinheiro está lá presente, porque, na verdade, se o médico, todo mês ele chegar lá, você pode ter certeza, qualquer funcionário, ele acaba, porventura, se ele não quiser, tem um outro que queira, mas que deposite o dia certo do dinheiro, porque aí funciona, o médico fica. E se não ficar, vai ficar dessa forma: o hospital superlotado, aí a gente também aí sobrecarregado, porque as pessoas o tempo inteiro atrás de carro. E eu como oposição, Tavinho, eu tenho um transporte, você sabe, moro em Núbia, e sempre tenho um carro para ficar levando e trazendo as pessoas para o hospital. Isso sobrecarrega o vereador. O senhor sabe disso, como é que funciona a situação de um vereador, e talvez as pessoas imaginem, porque ganha muito por causa disso e daquilo. Você pode acreditar. O salário do vereador praticamente fica quase nisso, só transportando doente e fica nisso. Outra coisa, as ruas de Núbia foram jogadas terra, eu não concordo. Tapa-buraco aquilo. Aquilo eu vou estar brigando aqui por calçamento, porque, na verdade, a gente não briga por tapa-buraco. De rua, não. Hoje, eu já falei para vocês aqui que nós estamos já bem elevados, a gente tem que estar brigando aqui por calçamento. Essa gestão Ninúbia não foi batido um paralelo Ninúbia.
espero que tome uma providência, porque, na verdade, eu queria estar aqui era falando em relação ao que foi feito no Ninúbia, que tal rua foi calçada, foi feito isso, foi feito aquilo. Ninúbia não foi batido um paralelo nessa gestão. Então, espero que tome uma providência. Muitas ruas, as pessoas cobrando pelas redes sociais, por que minha rua não está calçada? Cadê o calçamento da Irmã Dulce? Cadê da Avenida Piatã? Cadê disso? E, na verdade, não tem nenhuma sendo calçada. Ninguém articula, ninguém corre atrás e devia todo mundo estar mexendo aí para que essas ruas sejam calçadas. Eu queria aqui, mesmo como oposição, mas vendo Inúbia, vendo Piatã, vendo Cabralha, sendo desenvolvida, sendo trabalhada, chegar daqui e falar, não, esse mês, ou nos 6 meses, ou nesse ano, calçamos tantas ruas, isso eu ia ficar muito satisfeito. Por ser oposição, mas ia ficar satisfeito porque eu sabia que o município estava sendo desenvolvido por essa situação. Também quero falar em relação ao piso salarial, que eu vou continuar batendo nessa tecla aqui, em relação ao piso salarial do agente comunitário. O agente comunitário está aí recebendo um valor abaixo do que é de direito. Eu estou aqui dizendo só para pagar o que é de direito do agente comunitário. O agente comunitário, muitos falam, mas eles não trabalham. Não trabalham porque não dá trabalho para eles, porque, na verdade, se der o trabalho, eles vão trabalhar. Então, não dão trabalho, eles não trabalham, mas era de obrigação da prefeitura fazer o repasse que é de direito. Então, fica aqui, eu vou ficar toda a sessão, todos os dias falando, e o que eles dependerem em relação a mim, eu acho que os caros colegas também, espero que também manifeste a favor do agente comunitário, porque, na verdade, se eles talvez não estejam trabalhando, é por essa questão, porque muitos me procuraram e disseram, Júcio, a gente não trabalha por questão de não dar trabalho para a gente não sabe o que fazer, então é por isso que não trabalha. Agora, o que é feito, o repasse do governo federal, tem que ser feito para eles. Essa contratação que é feita irregular, não existe isso, tem que ser feito o repasse por inteiro. Agora, se, por exemplo, contrate alguém e quer colocar para talvez faça um cabide de emprego, que faça, mas que o agente comunitário, o concursado, aquele que passou em devido concurso, que passe o repasse por inteiro. Senhor presidente, quero agradecer. Se apresentar mais alguma coisa aqui, talvez alguém me faça alguma pergunta aqui através do aplicativo aqui, eu falarei pela liderança da oposição. Novo vereador, concordo com a fala do novo vereador. Precisa realmente melhorar. E falando sobre os agentes comunitários, eu estive com a secretária de saúde e ela me disse que está programando uma documentação para encaminhar para essa casa para sanar o problema de salário dos agentes comunitários. Dando continuidade, ouviremos agora o novo vereador Gleison Roberto. Aí o nobre colega fala Gleison Roberto, as pessoas ficam meio perdidas, né? É o mesmo Beto Beto, Bahia. É o mesmo Beto Bahia. Beleza. Primeiro quero saudar o senhor presidente dessa casa, presidente interino, já que o nosso presidente hoje está na nossa capital, saudar os demais colegas vereadores, em nome do vereador de Boninal, que sempre nos prestigia nessa casa, vereador Tavinho, em nome do Negão Zé Carlos, como é carinhosamente tratado por todos, eu também cumprimento os demais que nos assistem. Quero iniciar aqui a minha palavra dizendo a respeito dos agentes comunitários. Na semana passada eu respondi aqui a um requerimento do nobre vereador Miron Matos, quando falei dos agentes comunitários, e passei até uma informação errônea que me foi passado pelo presidente da casa via o WhatsApp, mas com certeza ele também pode ter feito alguma confusão e acabou me passando aqui um valor que não foi o correto. Então eu disse aqui na semana passada que os agentes recebiam um valor de R$ 1.250, o que não é verdade. Cada agente hoje recebe um valor de R$ 1.197. Mas como o nobre colega José Roberto já antecipou, a boa notícia que eu trago hoje, Miron, é que nós já estamos produtivos com o prefeito, com a secretária de saúde, e eles me garantiram que já está programando para no próximo mês já fazer o pagamento do piso nacional dos agentes comunitários, incluindo a insalubridade. Essa é a boa notícia que nós trazemos aqui. A respeito do médico de Inúbia, eu quero dizer que eu discordo do nobre vereador Jussi. Eu já disse aqui em
em outras palavras minhas aqui nessa casa, da dificuldade que nós temos realmente de manter um médico Ninúbia. E que isso não vem dessa gestão, vem de todas as outras gestões anteriores. Nós sabemos que são pessoas que estão acostumados com cidade grande, estão acostumados com conforto, com bons restaurantes, com cinema, com shopping center. E lá, infelizmente, nós não temos nada disso para oferecer. O que eu vi Ninúbia, esse último médico que teve lá, foi muitas confusões, né? Então, dificilmente fica um médico, mas vamos estar lutando para que isso aconteça e para que nós conseguimos levar um médico para lá e que conseguimos também mantê-lo. Quero dizer também que discordo do nobre vereador quando ele disse a respeito das ruas, que ele não concorda. Na verdade, o que nós estamos fazendo lá é realmente uma operação tapa-buraco, e que foi pedido, inclusive, pelo nobre vereador. E que nós, é verdade, temos lutado realmente para que possamos levar àquele distrito calçamentos, e que temos, inclusive, uma emenda do deputado Félix Mendonça, no valor de R$800 mil, que é para comprar a pavimentação da Rua Irmã Dulce e também da entrada da cidade. Espero que, em breve, nós estejamos fazendo isso. Quando eu falei do médico e daquelas confusões todas que existem lá no posto de saúde, as pessoas precisam também tomar conhecimento de que o desacato ao funcionário público na atividade de sua função, ela é crime. Então, acho que as pessoas também deveriam parar e pensar melhor sobre essa situação. Quero dizer também que eu trouxe aqui alguns jornais, como eu prometi na semana passada, que eu traria provas de que realmente a gente está por trás das creches, não só de Núbia, como a de Cabralha, e da escola aqui. Então, o que eu penso é que nós não podemos tirar o mérito daqueles que têm. Mas quero também aqui dizer que, independente do meu pedido, que foi anteriormente feito ao presidente do FNDE, a Silvio Pinheiro, também foi feito ao deputado Luciano Simões, eu quero também aqui admitir que, se nós não tivéssemos o esforço do nosso prefeito e do secretário Marcos Paulo, nós provavelmente não teríamos também essa obra. Eu acho que qualquer vereador que conseguir qualquer coisa aí para o município, ela passa pela prefeitura. E realmente, tanto o prefeito como o Marcos acreditou no nosso pedido, correram atrás e conseguiram. Eu trouxe alguns jornais aqui, como eu disse, que eram publicações do início do ano de 2018. Então, eu trouxe aqui, a primeira edição foi a edição 124 do jornal A Comarca, onde eu estive participando de um evento na cidade de Salvador. Vou deixar aqui alguns exemplares com os colegas. E aqui diz: presidente da Câmara de Piatã participa de evento em Salvador e realiza pedido de creches para o município de Piatã. Eu apareço, inclusive, numa foto ao lado de Silvio Pinheiro, que era o presidente do FNDE. Apareço também aqui ao lado de ACM Neto e de Léo Prates, que foi, na verdade, a pessoa que me apresentou tanto a Silvio Pinheiro como também ao prefeito de Salvador. Léo Prates era, naquela época, o presidente da Câmara de Salvador e foi, agora, na última eleição, eleito deputado. Isso foi na edição número 124 do A Comarca. Na edição 125, nós fizemos aqui uma matéria onde fala da presidente da Câmara de Piatã. Não, peraí. Onde fala da inauguração da nossa creche, da creche aqui de Piatã. E nessa mesma matéria, no finalzinho da matéria, aqui diz, que outras 3 creches estão previstas, de acordo com a solicitação feita junto ao FNDE, que seria uma para Inúbia, uma para Cabralha e a outra para o Vaquejadouro. Essa foi a minha solicitação inicial, mas que, infelizmente, o FNDE não atende também a solicitação para a zona rural, e, por isso, nós acabamos transformando ela numa grande escola que está sendo realizada aqui na sede do município de Piatã.
Depois, na edição 128 do Jornal A Comarca, saiu no Jornal A Comarca e também no Jornal Tribuna do Sertão. Eu não trouxe o jornal porque eu não consegui, fiz até o pedido lá em Brumado, deve estar me vindo os originais, mas eu trouxe aqui a matéria que foi publicada na quinta-feira do dia 5 de julho de 2018. Aí eu vou estar entregando aos novos colegas, algumas pessoas que aqui também estão. Embaixo tem um site, todos podem fazer a confirmação. Nessa matéria aqui, inclusive, nós temos uma foto de Silvio Pinheiro, que era o presidente do FNDE, de Luciano Simões, que foi o grande interlocutor para que isso acontecesse, o prefeito Ed, todos juntos na mesma foto. Tá Silvio Pinheiro, Luciano Simões, o prefeito Ed, Adécio, Zalmi e o nobre secretário Marcos Paulo. Então, quero destacar aqui também a força de Marcos Paulo, de Ed e principalmente do secretário Zalmi. Então, era só para isso, mas aqui admitir que se realmente nós não tivéssemos a intervenção do nosso prefeito e do nosso secretário, nada disso estaria acontecendo. Acho que essas são as minhas palavras. Se tiver necessidade, aí eu falo depois pela liderança. Obrigado. Eu só vou fazer um comentário em cima da fala do novo vereador, que ele está provando do próprio veneno que ele obteve aí há 6 anos atrás, que foi quando eu e o vereador Jussi, nós conseguimos com o deputado Zé Carlos Araújo o celular do distrito de Núbia, e inclusive o vereador disse que não tinha sido através do nosso deputado daquela época, que tinha sido através do prefeito municipal. E, de qualquer maneira, é o seguinte, só fiz um comentário, novo vereador, porque realmente é o seguinte, tem que registrar o filho com o nome do pai. E se foi Vossa Excelência, como está aí nos jornais, tem que ser respeitado a indicação do novo vereador. Mas quero também destacar, como eu disse, a interferência do prefeito, a interferência de Marcos Paulo, e dizer que realmente Zé tem razão, que se não houvesse a interferência deles, que realmente nada disso tinha acontecido. Mas que a gente não pode tirar o mérito daqueles que têm. Então, as provas eu disse que traria e, como de fato, estou aqui trazendo. Com certeza. O comentário só foi um comentário em forma até de valorizar o trabalho do vereador. Eu quero aproveitar aqui também e saudar as pessoas que chegaram, os amigos, inclusive nós temos aí Isaías de Núbia, que nos honra com sua presença. Nós agradecemos a presença de todos. O amigo Paulo, que sempre, praticamente 100% das sessões está presente, e gostaria de agradecer a eles, como também agradecer os funcionários da casa, incluindo aí a parte de divulgação dos nossos amigos aí. Dando continuidade, ouviremos aí o nobre vereador Manuel Miron. Senhor presidente, eu saudo o presidente, quero saudar os nobres colegas, quero saudar o público na pessoa do nosso amigo Jerry, que está fazendo um ótimo trabalho com sua equipe aqui na Câmara, registrando tudo e de boa qualidade o serviço dele, porque sempre eu consulto em casa e sempre constato essa grande eficiência dele. Senhor presidente, nobres colegas, como o nobre colega Jussi falou, eu também vou bater na tecla, também aqui, direto, enquanto não for concluído por completo os refletores do campo de Cabralha. Eu gostaria de encaminhar ao líder, porque me disseram que estava faltando só a Coelba. Ontem eu fiz uma visita lá e praticamente está incompleto o trabalho do funcionário da prefeitura. Faltando o refletor, as caixas não estão ligadas, os fios tudo solto, um bocado solto lá, não sei se tem algum ligado nas caixinhas,
Então, acredito que está incompleto. E gostaria de que o nobre colega, o líder, levasse ao conhecimento da administração para que complete, deixa só a parte da Coelba, porque eu gostaria também de saber se tem algum pedido já feito à Coelba para ela ligar o relógio lá, se já está feito, eu não sei se já foi feito, porque além desse aí, está incompleto também os fios e faltando alguns refletor, um refletor que está faltando lá. Tem um lado que só tem 3 refletores. E muitos fios sem ligar as caixas da caixa com o refletor. Gostaria também aqui de pedir uma atenção sobre uma coisa que sempre o amigo, o colega, o companheiro bate na tecla, Gilson, sobre a roçagem das estradas. Eu fui num velório em tanto a roçagem como também um melhoramento. Eu fui num velório no Cantinho e a estrada tá péssima, de buracos, faltando roçagem, tanto lá do Bidé, do Cantinho, das regiões de Bela Sombra, Vereda Velha, Vereda, Curisco, Coxó, Passagem Nova, tudo aí. Então, eu gostaria que tomasse uma providência e desse mais um cuidado, porque os matos já estão quase bem, e a gente passa com um carro pequeno, já está parecendo que o carro é que está roçando, deixando os pedacinhos, os pauzinhos, né? Gostaria também de reforçar aqui também sobre o piso salarial dos agentes comunitários, parabenizar o novo colega, o líder, que nos trouxe uma ótima notícia sobre a providência. Agora, eu gostaria que olhasse também, eu acredito que desde janeiro, que esse piso salarial foi, né? Eu gostaria que aí os agentes comunitários recebessem os atrasados também, o que eles têm direito a partir do dia que foi votado, foi promulgado esse piso salarial, que os agentes comunitários também recebam os atrasados, não desse mês, que vai da agora em diante, mas também os atrasados, a partir de janeiro, que foi o piso salarial. Nós recebemos aqui uma resposta, eu acredito que, não sei se o nobre colega, se ele for falar, eu vou deixar para ele, eu perco uma parte da WD. Vai falar? Não? Pois é. Nós entramos no dia 7 de outubro de 2017, pedindo informação à WD, uma firma que recebe um montante muito bom da prefeitura, e pedimos algumas informações. E recebemos aqui um e-mail que eu recebi, eu não sei se foi em mãos, o nosso colega Ronaldo deve falar também, se ele quiser. Nós demos entrada pedindo informação sobre essa empresa que presta serviço à prefeitura. Eu, Ronaldo de Souza, Manuel Miromato e Gilson, nós pedimos algumas informações. Só que recebemos uma resposta. Essa resposta eu acredito que foi dada essa semana, porque eu também recebi um e-mail, foi hoje, e o ofício dela aqui está datada do dia 3 de novembro de 2017. Eu não sei se foi erro de digitação, só que nós recebemos
resposta essa semana, não foi? Então, o novo colega falará melhor aí sobre essa resposta. Então, alguns itens aqui que ele alega que não pode informar, só informou aqui uma planilha com os nomes dos cooperadores, parece que é uma cooperativa, segundo ele informa aqui não posso dar transparência aos valores pagos a cada colaborador desta empresa. Eu não sei se tem a lei, existe. E gostaria, senhor presidente, que o representante dessa firma, se for fazer um convite, que viesse aqui para a gente questionar algumas coisas, que fica uma coisa muito escura, assim, muito no ar, alguma coisa, para a gente fazer pergunta para ele, se for possível, um convite, convocar não, desculpa, convocar não, mas convidá-lo a fazer essa. Nobre, me concede a parte? Pois não? Senhor vereador, eu vou falar de um outro assunto, não desse, mas falarei posteriormente, mas em relação ao que Vossa Excelência citou dos agentes de saúde, só para título de informação, né, que recebi aqui agora de um agente de saúde, que o valor que eles recebem hoje é um salário mínimo mais R$20 de salubridade, dando um total aí de R$1.018. É só esclarecendo o que foi repassado pelo nobre colega Beto, que foi 1.197. Eu acredito, viu, Rony, essa informação foi me passada hoje pela secretária de saúde. Eu acredito que isso aí deve ser o valor líquido. O que eu estou passando é o valor bruto. Valor bruto. O valor bruto. Eu acredito que deve ser isso. Não era possível que a secretária também ia se equivocar com relação a isso. Para a gente não tumultuar, não, vereador. Vamos seguir a parte aqui. E reforçando também a fala do novo vereador Miron, que ao chegar o consenso de pagar aquilo que lhe é direito, que de fato repasse o retroativo, né, de janeiro para cá, ou se não de 2017, 2018, desde quando eles não recebem o piso salarial, isso seria o correto. Quero parabenizar o novo colega aí pela parte e pela complementação, porque nesse assunto eu acredito que é o que mais entende aqui. Não, ele entende mais do que eu. Eu não digo que é o que mais entende, porque pode ser que tenha algum colega que entende também mais, mas o novo colega ele entende porque trabalhou na área. Por enquanto, eu quero, senhor presidente, que essa minha fala seja registrada nos anais da casa. Qualquer coisa, depois eu falo como líder do PSB. A fala que o novo vereador está querendo que seja registrado é a parte do... Um resumo do que eu falei aqui. Pode resumir alguma coisa assim? Sim, mas o que o novo vereador quer que fique registrado nos anais da casa já estão registrados. Em ata quer que conste alguma coisa da fala do novo vereador? Porque nos anais da casa já está registrado. Com a gravação, né? Certo. Aí na ata pode ser com os refletores e a roçagem. Ok. Com a palavra, o novo vereador, carinhosamente, professor Valmir. Obrigado, senhor presidente. Meu bom dia. Bom dia a todos, colegas vereadores, funcionários. Saudar todos aqui presentes. Saudar a Diva, amigo ali dos blocos, sempre aqui. Paulo, também sempre aqui conosco. Saudar todas as pessoas presentes nessa casa. Colega, primeiro eu gostaria de fazer um pedido, aqui para eu até não esquecer. Gostaria que o nobre presidente anotasse. Queria solicitar dessa casa, nobre colega, um carimbo, né, para a Comissão de Justiça e Redação. Aí seria, no caso, ele vem com o nome da Comissão de Justiça e Redação, ele pode estar a gente utilizando e a vindoura continua usando, ok? Um carimbo para a gente estar carimbando os parecer. Tá ok? Tá, obrigado.
Eu gostaria de falar também um pouco com relação às agentes comunitárias, que desde da primeira demanda aqui, que uns 8 dias anteriores eles foram, na verdade eles foram em casa, mas é curioso que foi um grupo grande, um grupo muito grande, eles foram em casa em Cabralha, bastante pessoas aqui de Piatã, inclusive lá da região de Jailton também, foi um senhor, parece que é Carlinhos o nome dele, Carlinhos é mais ou menos de lá, Carlinhos Falhado, foi também algumas pessoas daqui, de Cabralha, bastante gente. O professor Arinaldo estava também, não está presente hoje, Arinaldo estava também, que é o diretor do sindicato que o pessoal compõe. E eu fui entender realmente uma série de coisas, né, assim que eles estavam me falando, mas eu entendo, nobres colegas, que faz-se necessário um processo de organização, né? Porque o piso não se discute. O piso é lei e não se discute, né? Não há uma demanda. Inclusive, nós temos um plano de carreira de 2008 e nós temos o piso nacional que no plano de carreira não tem. Pode se colocar? Pode, né? Mas é uma lei mais fraca que está colocando algo que já tem na mais forte. Né? Então, o piso nacional dos agentes eu enxergo da mesma forma. Agora, faz-se necessário que haja um processo de organização. Né? Eu tive conversando com eles e pude perceber, algumas pessoas, a gente percebe que fica coibindo em falar algumas coisas, né? Até porque não era uma reunião sindical, né? Não houve um processo de discussão, de debate, mas eu percebi que algumas pessoas elas se coíbem em falar determinadas coisas, inclusive na questão da organização de trabalho, né? Algumas falas que na verdade a gente preocupa, mas eu fiz um questionamento também com relação à questão da distribuição proporcional da quantidade de famílias que cada um dos agentes corresponde, né? E a gente percebe que está extremamente desorganizado. Então, eu acho que é necessário, por exemplo, eu não sabia, tomei um susto aqui quando o colega disse que recebe R$20 por atividade insalubre, por insalubridade, R$20. Eu assustei, porque eu nunca vi dizer que que um direito trabalhista a pessoa recebe R$20. É necessário também que os próprios agentes de saúde, eles têm em mãos essa lei, né, que realmente caracteriza e que assegura a insalubridade. Nobre colega, me concede a parte? Pois não, colega. Até me ajuda aí. Só fazendo uma correção, nobre vereador, do texto que foi me passado, na verdade não é R$20, é 20%. Ah, ok. Viu? Me faz esclarecendo. Aí vai dar uma média de 20%. Aí vai dar uma média de R$200. De insalubridade. Pronto. Aí vai dar uma média de R$200, justamente. Por isso que me chamou a atenção, porque a atividade salubre ela não pode ser menos do que 10%. Ela não pode ser menos do que 10%. Se fosse 10%, dava mais de R$100. O colega falou 20%, compreendi que é 20% e não R$20. Mas ele falou R$20, foi. Ele que está até, né, falou R$20, mas isso é normal. É normal. E então tá explicado. E essa insalubridade é necessário que se garanta no plano de carreira. Porque essa insalubridade provavelmente deve ser um decreto. Deve ser algum decreto que foi feito, aprovado e assinado. Eu acredito que não foi nessa administração. Ótimo, ótima iniciativa, né? Ainda bem que não está em valores, e sim em percentagem, porque foi colocado nessa casa aqui um decreto uma vez com valores, e deu uma queda terrível no salário, porque quando se coloca valores, né, a inflação vai comendo tal, mas é necessário que quem tem mais acesso com os agentes, que realmente verifique qual o número desse decreto, que decreto é esse, de quando, né? Que é interessante o decreto. Um decreto, ele é lei, mas é uma lei que ela pode ser provisória.
né? A qualquer momento ela pode deixar de existir. Portanto, é interessante que os agentes serviços gerais se organizam e que realmente faz seu plano de carreira e que realmente oficializa essas ações. Porque, além da insalubridade, tem também a periculosidade, tem o deslocamento, tem as formações, os cursos, carga horária, porque a gente percebe que é necessário que se coloca lá na regulamentação dos seus planos de carreira, porque eu acredito que tem pessoas que têm o dobro ou até o triplo de famílias que outros têm, né? Então, é um processo que é meio que complexo, né? Às vezes tem pessoas que têm muitas famílias, mas trabalham num local que tem muitas famílias próximas. Outros já trabalham com poucas famílias e que, de uma casa para outra, viaja muito. Tudo isso tem que se levar em conta. Porque tem zona rural, por exemplo, aí, que uma pessoa só viaja 5, 6 quilômetros de uma casa para outra, para ir a compor a família. Então, tudo isso justifica o porquê que tem menos. E aquele que tem mais, como sede de Cabralha, por exemplo, né, de uma casa, segundos, entra na outra casa. Tudo isso tem que se regulamentar, tudo isso tem que se fazer dentro de um processo local, um processo dentro do município. Por isso que muitas coisas, a gente vai muito por a questão de... Eu falei com o pessoal, nós também somos assim, professor, a gente vai muito quando pesa no bolso, quando o dinheiro falta, mas a gente não vai lá na origem do problema. Por que está tendo esse problema? É necessário que se organiza, né? Porque 43, me parece que aposentaram 2, parece que é 41, se não me engano. 44? Aposentaram 4? Eu sei que diminuiu aí. E aí você ter essa distribuição da população por essas pessoas, eu acredito que deve ser proporcional. Uma coisa também que me chamou a atenção, eu gostaria de parabenizar, porque me trouxe uma certa chateação de estar aqui na sessão anterior, quando a gente estava vindo disputa, né, assim, eu achei desagradável. Talvez naquele momento poderia ter pedido a parte e ter dito, mas como hoje foi ao contrário, porque eu entendo que benefício é junção de busca. Eu entendo isso. Eu acho que quando se busca o município é porque alguém foi bem-sucedido no município, né? Quando alguém é bem-sucedido no município, é um pouco que difícil que essa pessoa é bem-sucedida sozinha. Geralmente ele tem os seus pares, ele tem as pessoas que ajudam. Então, eu não acho muito coerente que as pessoas elas se individualizam dentro de um procedimento de busca, de um procedimento de conquista para as suas comunidades, para o seu distrito, para o seu município. E hoje aqui eu vi a fala do nobre vereador, carinhosamente chamado Beto Bahia, quando a fala dele hoje foi pertinente, totalmente voltada para a ideologia, aquilo que a gente defende, que é justamente a junção de várias das pessoas que se envolvem. Porque existe todo um alicerce, né? Quando o procedimento chega, às vezes existe, naquele momento, aproveitadores mesmo, e aí não se busca muito a origem de como foi inicialmente. Mas eu acredito sim, colega, que não se consegue nada para o município sem realmente a gente não ter uma junção, inclusive com a própria comunidade. Porque se a gente sozinho também votar no deputado, eles também não vão trazer nada. Por que não ter essa participação com a comunidade quando realmente o procedimento está consolidado? Pelo menos é a minha opinião. Estou falando isso porque hoje a fala foi bem mais pertinente, foi uma fala bem mais conveniente. Eu acho que não concordo com disputa de poder na fala. Eu acho que a disputa de poder tem que ser na ação. Aí um querer trabalhar mais do que o outro aí é interessante, né? Quando um faz 4, o outro faz 8, o outro faz 10, aí é interessante. Aí a comunidade vai ganhando. Mas na fala, no gogó, eu não sou muito, apesar de eu falar muito, mas eu não concordo muito que a gente se apareça mais na fala do que na ação. Porque eu acho que é muito difícil nós estarmos explicitando aquilo que nós fazemos de negativo. O negativo sempre é do outro. Sempre é o outro que erra, sempre é o outro que não faz. Infelizmente, isso é o nosso ego. E eu não concordo muito com essas questões de estar voltada para o individualismo. Nós temos aí um executivo
que nos dá condição muito boa de conseguir as coisas, porque é um prefeito que realmente vem fazendo um excelente mandato, né? Nós temos o secretário Marcos, que realmente é um destaque, né? É uma esperança no município e que facilita também. E outros secretários, né? Que a gente vê aí a secretária de Saúde fazendo um trabalho técnico muito interessante, a secretária de Assistência Social, que não se fala muito aqui, porque quando não se fala é porque está bem, quando erra, fala, a gente tem essa tendência. Secretário de Educação, um doutor na área de educação, né, grandes projetos. Então, tudo isso facilita o município conseguir realmente os seus benefícios. Senhor presidente, eu gostaria também de falar aqui sobre o clima nacional. Eu estive em Brasília, quinta e sexta, e assim a gente percebe, né? A gente está mais perto, mais presente, mas a gente percebe realmente um caminho assim que dá um pouco de medo. Não sei o porquê, né? Eu, na verdade, me preocupo. E o que mais me preocupa é ver pessoas dizendo, bem feito, quem mandou votar? Isso é o que mais me preocupa. A falta de consciência do brasileiro, como se realmente fosse realmente bom o governo se perder. Então, isso me deixou triste quando eu vi pessoas, assim, inclusive no hotel, jogando na cara do outro. Aí, quem mandou você votar? O que é que eu falei e tal? Eu acho isso muito pesado, né? Mostra realmente a incoerência, a consciência, né, do brasileiro. Então, a gente está muito preocupado, porque percebe-se um início de governo muito que preocupante, tentando acertar e não consegue. O país é extremamente democrático, a democracia brasileira, junto com a França, são as mais fortes do mundo, e implantar sistemas mais rígidos da noite para o dia, que o Brasil realmente precisa, mas é necessário que tenha muita habilidade, senão não consegue, porque há reações negativas, como a gente está vendo. O governo com algumas atitudes, que inclusive na educação, nobre colega, não sei se o nobre colega viu a matéria que saiu essa semana, né, 47% a menos no Fundeb é o fim da educação. Quer dizer, o professor vai ganhar 50% a menos. Então, isso é terrível, né? Já ganha uma mixaria. E ainda tem essa proposta às universidades, né, aí 30% nas universidades, que é uma proposta de arrecadar aí 5 bilhões no ano de economia em cima da educação. É lamentável, né? É lamentável. Então, assim, a gente preocupa, mas, ao mesmo tempo, a gente acho que nós precisamos de orar muito, né? Precisamos de orar muito e pedir para que o governo realmente tenha um rumo, né? Porque eu me preocupei. Eu não votei, mas o cidadão que ganha, eu tenho uma consciência de nunca torcer contra ele. Porque é muito forte, né? Por quê? Porque recai sobre a gente, recai sobre nós. Então, o governo mal governado recai sobre cada um de nós. Então, a gente vai ver a situação da Previdência, por exemplo, né? Quando se ilude as pessoas que vão tirar dos ricos, né? Porque a aposentadoria do rico de R$70 mil vai voltar para o teto de R$5.800. Vai voltar? Vai. Mas é interessante que as pessoas não conseguem entender que quando se tira do rico, vai tirar do pobre. Eu não sei, Sarney vai passar a ganhar R$5.800, eu não sei que falta vai fazer para ele, se era quase dono do Maranhão todo. Enquanto vai voltar um aposentado a ganhar R$450. Quer dizer, tirar R$1 de R$50 não faz muita falta. Agora, tirar 50 centavos de R$1, aí complica, que é justamente, está realmente tirando dos ricos, que não vai influenciar na economia, não vai influenciar muito na economia do Brasil, porque, infelizmente, eles vão tirar do pobre, que é onde vai sair, que é onde tem a maioria, que são milhões de pessoas que realmente dependem de uma previdência, que dependem de uma aposentadoria. Hoje você pega os municípios, todos eles, difícil você chegar numa casa para não ter pelo menos um aposentado. E esse aposentado ganha um salário mínimo. Não tem ninguém no município, por exemplo, que tem aposentadoria de 10 mil.
Então, aí você tem aí 2,8% de pessoas que têm aposentadoria acima de 10 mil. Te dou a parte, sim, colega, daqui a pouco. Então, a gente preocupa com esse cenário todo nacional, o cenário todo do Brasil, porque as pessoas mais simples, assim consideradas, com todo respeito, elas não percebem, né? Elas não percebem a situação que vem por aí, que pode vir por aí. Eu confesso que eu não estou muito que acreditando. Eu confesso que eu não estou acreditando que realmente esse procedimento ele vai acontecer. Eu não estou mesmo acreditando, mas percebe-se que é fato. Nós temos aí 3 baianos que estão aí decepcionando. Para mim não é novidade, tem um que é Roma, para mim é novidade. Mas o Arthur Maia, né, para mim não é novidade, porque eu venho falando sobre Arthur Maia aqui desde a época que eu falava do prefeito Bom Jesus da Lapa, que não está no chilindró ainda porque é mão de ferro. Já era para estar há muito tempo, tal do Eudes. Mas eu venho falando isso aí. Arthur Maia é o manda-chuva, né? Hoje nacional dos projetos para a aprovação da Previdência, vem aí defendendo o governo com unhas e dentes, e é um baiano, inclusive, da nossa região, né? Próximo ali, acho que é de Guanambi, ele. Então, decepciona a gente e realmente a gente preocupa. Nós temos um município que está andando muito bem. A educação, ela desenvolveu muito de 2008 para cá. Piatã, ela está no topo da Bahia. Piatã, quando chegou na posição pior, entre aspas, ela chegou em 8º, lembrando que o Brasil tem 417 cidades, o Brasil já trouxe grandes caravanas aqui, aliás, Piatã, por ser segundo, né? Me lembro que só perdeu para Boa Vista do Tupim, uma época aí no desenvolvimento da educação, porque às vezes a gente critica como cidadão aqui, mas você vai para os outros lugares, a educação ela está praticamente falida, né? O professor hoje é mais valorizado. Eu fico alegre quando a prefeitura, há uns 8 anos, 10 anos atrás, mandava um ônibus para a jornada pedagógica e o ônibus não cabia, né? Não era suficiente para os professores vir. Hoje o ônibus vai e volta vazio, porque cada um vem com o seu carro. E por que não? Só precisa que o professor compre carro com o salário do mês. Não precisa mais estar fazendo economia de 60 meses para comprar um carro. Ele precisa que ele compre igual os outros compram, porque é um cidadão que deveria ganhar bem. Então, nós estamos assim com esse cenário, colegas, que eu pude perceber pessoalmente. Tivemos alguns debates, mas são muitas especulações ainda. Eu vejo o presidente, assim, a figura dele, que inclusive conheci pessoalmente, eu vejo como um homem bom. Eu não sei, eu posso estar até enganado. Mas, infelizmente, o sistema é crespo, né? O sistema é rígido. O sistema é um pouco que dentro da própria democracia, eles querem implantar realmente um sistema que é a ditadura, né? Melhora muita coisa, melhora. Mas, infelizmente, o governo, de uma forma irresponsável, por uma falta de habilidade, talvez não seja falta de consciência ou ruindade ou maldade, mas por uma falta de habilidade na fala, ele pregou no seu discurso que, para melhorar a segurança no Brasil, que era necessário que 30 mil pessoas, no mínimo, seriam mortas. Né? Ele disse isso. 30 mil pessoas, no mínimo, tem que ser morta. Ele disse isso nos discursos dele de campanha, gente. E, inclusive, está acontecendo. Pessoas morrendo sem dever nada. É o regime. Nós precisamos, nós que não somos da geração da ditadura, muita gente que não é, mas é necessário que a gente volte lá na história, porque que o primeiro ministro da Educação, que foi implantado lá em Brasília, o primeiro projeto dele foi acabar com toda a visão de ditadura dentro dos livros de história. Foi uma das primeiras quedas dele. Porque a ditadura ela existiu. Vários artistas brasileiros que são falantes tiveram que sair. Então, querem se implantar isso hoje. E o presidente falou isso. Mas é perfeito. A fala dele é uma fala irresponsável, mas, infelizmente, se implantar o sistema, quando eu digo perfeito, é no sentido do que acontece na ditadura. Não eu dizendo que o processo é perfeito. Mas ele disse isso para todas as pessoas. Implantar, talvez, o militarismo nas escolas, não vejo tanto problema, embora os jovens vão todos, a maioria aí, quebrar a cara, né? Porque foi quem primeiro levantou a campanha do atual presidente.
de uma forma extremamente que leviana, que me desculpa a expressão, e aí acaba que, na verdade, a gente está percebendo aí essa trajetória de um país que possa aí melhorar no sentido de mais respeito, mas muita gente ser crucificada, infelizmente. Não, vereador, pelo tempo, faz A parte. Infelizmente não vai dar tempo a Tá parte. bom, obrigado. Poderia falar com... Novo vereador, como Vossa Excelência não estava aqui no início da sessão, foi conversado aqui com os demais colegas para aquilo que cada vereador entendesse que queria constar em ata, comunicasse a gente para constar em ata. Na fala de Vossa Excelência, o que o senhor gostaria que constasse em ata? Certo, eu seria interessante se Vossa Excelência tivesse me alertado, porque o colega pediu a parte pela segunda vez. Eu dei o sinal, mas não Vossa dei a Excelência eu acho que não Ah, você fez isso. fez, Tá, deu o sinal. foi. Aí eu não entendi. Não, na verdade... Consta nos anais da casa. Foram várias coisas que eu falei, né? Falei sobre... Pode resumir esse fato que eu falei aqui, com relação à possível implantação da ditadura. Pode fazer um resumo desse procedimento. Posso até fazer com o Paulo depois, pode ser depois, né? Ok. Obrigado. Colega, desculpe aí, porque me pediu a parte, os dois colegas aí, desculpa aí vocês, colega. Se não tiver mais inscrito, eu gostaria de falar pela liderança. Pela liderança. Liderança, 5 minutos. Vamos. É bem rápido, na verdade. Com a fala aí, o novo vereador, líder do Executivo, Gleison Roberto, carinhosamente, Beto Bahia. Não, eu só queria parabenizar o nobre vereador Valmir e dizer que a única discordância que eu tenho da palavra dele foi quando ele citou sobre a semana passada e falou do individualismo. Na verdade, não houve. O que houve foi uma interferência do nobre vereador Rony, que me parabenizou pela luta das creches, e que houve uma discordância do nobre vereador José Hélio, dizendo que, na verdade, aquela era uma conquista de Marcos Paulo. Então, já até gaguejei. Na verdade, não vou conseguir falar a palavra. Na verdade, foi o nobre colega quem fez essa individualização. Agora saiu, né? Mas quero dizer que foi sim uma luta nossa, mas que foi abraçada pelo prefeito, pelos nobres secretários Marcos Paulo e Zalmir, e que essa é uma conquista da administração e uma conquista principalmente de nossa população. O que eu queria pedir a Valmir também quando o Miron perguntou a respeito do pedido que havia sido feito pela Coelba. Aí, como eu não tenho essa informação, e o nobre colega, quem está lá perto, eu tenho na minha mente que ele pode ter conhecimento disso. Então, eu gostaria que, nesses 5 minutos, o que me falta, que Valmir, se pudesse falar sobre isso, Valmir, se há já esse pedido junto à Coelba. Não, vereador, vai me desculpar, mas para a gente não voltar aos tumultos das sessões anteriores, eu vou pedir Vossa Excelência para encerrar sua fala. Então, eu só vou dizer que eu perguntei a Valmir e ele me disse que já havia sido feito pela Coelba. Dando prosseguimento, eu peço aqui o primeiro... Senhor presidente, eu vou falar pela liderança também da oposição, senhor presidente. É porque eu esperei o tempo, ainda não foi solicitado. Com a palavra aí, o líder da oposição, novo vereador Júlio. Senhor presidente, olhando aqui uma lista da WD, uma empresa que presta serviço para a prefeitura em rede de água, distribuição de água. Vendo aqui, tem diversas localidades com diversas pessoas. Localidade que não tem 10 casas, tem 4 funcionários. Isso é um verdadeiro absurdo, isso é dinheiro jogado fora. Esse dinheiro é dinheiro do povo, não pode ser feito dessa forma. Que contrate, tem que ter um funcionário para distribuir a água. Agora, dessa forma aqui, isso é um verdadeiro absurdo. Isso aqui vai chegar na mão do promotor. Eu espero que Vossas Excelências, por questão até de moralidade da casa, devia pedir para que o representante da empresa da WD viesse aqui nos falar em relação a isso. Porque, na verdade, aqui o que está feito aqui é um verdadeiro absurdo.
uma localidade que não tem 10 casas, tem 4 funcionários. Isso não existe para distribuir água. Só se ele estiver carregando nas costas, de lata em lata, para colocar no local. Porque, na verdade, depois eu falo, no vereador, entendeu? Isso aqui, no caso, aqui é um verdadeiro absurdo. Então, aqui, acho que o vereador Miron distribuiu aí para todos a folha. Eu acho que todos devem olhar aí. E aqui, eu acho, se, porventura, o representante da WD viesse aqui para tirar dúvida, seria muito bom. Mas, como o nobre vereador Miron já tinha dito, que por diversas vezes já tentou falar com ele para que ele viesse, ele não quer passar nem valores, porque também não sei qual é a regularidade em relação a isso, mas é um verdadeiro absurdo. Senhor presidente, também quero falar aqui em relação ao precatório. O precatório parece que está esquecido. O precatório, já estou vendo aqui nas redes sociais, alguns locais, já aqui por perto não, na Bahia, os juízes já dando favorável, no caso, à distribuição do dinheiro. Eu acho que, se porventura a administração quiser fazer essa negociação com o professor, já é tempo. E, na verdade, também eu peço para que o professor se manifeste, que o dinheiro é dele. Ele tem que correr atrás, ele tem que manifestar em relação a isso. Então, espero que o professor também crie coragem, perca o medo. Isso aqui está parecendo a administração de Bolsonaro, parece que todo mundo tem medo. As pessoas têm que saber quais são os seus direitos e correr atrás. Isso aqui ninguém está correndo atrás do dinheiro de Ed, do dinheiro de ninguém, está correndo atrás do dinheiro que é dele, que foi criado para ele. No caso, esse dinheiro é um dinheiro retroativo que ficou faltando. Outra coisa, senhor presidente, essa semana foi um blá 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 danado no Inúbia em relação ao campo de futebol, na rua, pelas calçadas, em bares, em todos os lugares, ouvindo em relação a isso. Inúbia, um lugar de posse barata, Vossa Excelência é conhecedor disso, sabe que em qualquer lugar a gente compra posse barata. Era uma coisa fácil de conseguir posse, tinha negociação de todas as formas para conseguir essas posses. Foi diminuído o campo, uma coisa histórica, mas se porventura a administração também achasse que tinha que mudar, que deva mudar, eu também aqui não discordo, porque na verdade já está também ficando no centro, a prefeitura não tem condições de fazer um estádio para que levante uma arquibancada para que defenda as casas, mas por outro lado devia sentar com a juventude, o pessoal do campo de futebol, para que essas pessoas, no caso, tenham um lugar para que jogar bola. Senhor presidente, se Vossa Excelência analisar, ficou num lugar inadequado a creche. O porquê? Vossa Excelência, provavelmente, a área eu não tive acesso ao projeto, mas vai ter área de lazer. E nessa área de lazer, se porventura for um horário que estiver tendo um futebol no campo e uma bola, chutar para o alto e cair em cima da cabeça de uma criança dentro da creche, corre risco até de matar essa criança. Então, eu acho que ficou num lugar que não existe possibilidade. Eu acho que faltou estudo, faltou planejamento para que fizesse isso. E fica aqui minha indignação em relação a isso. Muito obrigado, senhor presidente. Não vai? A ata, como nós já falamos, ela vai ser uma ata, como tem que ser, e aí tem apenas, eu acho que 2 falas que foi pedido para constar em ata. Então, aqueles que os oradores, se necessitar de alguma coisa da fala, está registrado aqui nos anais da casa. Mas a ata será resumida como nós conversamos no início da sessão. Só o professor Valmir que não estava, mas aí o professor vai conversar com Charles para ver a fala do novo vereador. Dando continuidade, eu peço aqui o primeiro secretário da casa para fazer a leitura de um convite da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, com sede em Cabralha, tem a honra de convidar o presidente da Câmara dos Vereadores de Piatã, senhor Pedro Paulo Macedo, estendendo o convite a todos os vereadores para participar conosco do culto de ações de graça pela inauguração das salas do prédio anexo ao templo. Será realizado no dia 11 de maio de 2019, às 19 horas, no templo sede da Assembleia de Deus em Cabralha, Piatã, Bahia.
Preletor, pastor Davi Boa Sorte, de Vitória da Conquista, Bahia. Primeiro secretário da Convenção Estadual das Assembleias de Deus na Bahia. Desde já agradece a presença de todos, pastor presidente. Peço aqui o primeiro secretário para fazer a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação sobre o projeto de lei de número 0248/2019. Comissão de Justiça e Redação, parecer referente ao projeto de lei 248/2019, de 30 de abril de 2019, que dispõe sobre declarar de utilidade pública a Associação Atitude Ambiental da Chapada Diamantina. Relatório. A mesa diretora, na pessoa do presidente Pedro Paulo Macedo, em 30 de 4 de 2019, encaminhou o projeto de número 248/2019, que dispõe sobre declarar de utilidade pública a ACD, Associação Atitude Ambiental da Chapada Diamantina, com a finalidade de que a Comissão de Justiça e Redação faça apreciação. Análise. O referido projeto de lei fez referência à legislação, declaração como utilidade pública da associação cujo nome faz-se referência acima. Associação esta que já existe na sua legalidade desde o ano de 2011, com existência de reuniões com sócios, ata de criação, ata de posse da diretoria, inclusive com validade do ano de 2019 a 2021, tendo como diretor o jovem, faltou o nome, que desempenha um papel com extrema competência e de fundamental importância. Trata-se de um projeto importante e faz-se necessário a oficialização do mesmo devido à grande necessidade de proteção às reservas naturais existentes no município de Piatã, bem como dos municípios circunvizinhos que fazem parte da Chapada Diamantina. Cabe ainda informar que os membros que partem para trabalhar em defesa da natureza regional são todos voluntários, não recebendo, portanto, nenhum valor salarial, o que nos deixa, nós, vereadores, na responsabilidade ainda maior de não colocarmos qualquer barreira que venha dificultar todo o processo. Conclusão e voto. Diante do exposto, percebe-se que o referido projeto de lei é fundamentado na realidade, cabendo, portanto, na condição de relator, opinar pela aprovação do mesmo, afirmando que este parecer é favorável. Valmir Almeida Silva, relator. Resultado de votação do relatório da Comissão de Justiça e Redação. Após a apresentação do relatório, a Comissão de Justiça e Redação opinou por unanimidade pela jurisdição operacionado, apreciando no mérito pela sua votação. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Piatã, 6 de maio de 2019. Comissão de Justiça e Redação. Presidente Valmir Almeida Silva, vice-presidente Gilson Araújo da Silva, secretário Jailton Mendes Silva e suplente Juscelando Hermínio Pereira. Após a leitura do relatório, eu coloco o relatório em votação. Aqueles que concordar com o conteúdo do relatório, permaneça como estão. Que discordar, que se manifeste. Aí o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Tem em votação o parecer, né? Tem. Só uma colocação com o presidente da comissão, senhor presidente. Percebi que o nobre colega ele deu uma parada quando falou no jovem, né? E recomenda-se que em algumas situações não se coloca o nome, né? Aí eu quis dizer, por isso que ficou oculto o nome do presidente da associação, que, por sinal, faz um excelente trabalho. Eu queria parabenizar o colega, não tinha como, por isso que eu coloquei aí até uma informação de que diante do que a gente vê no ato, né, dessas pessoas, que inclusive hoje em dia é muito difícil se ver alguém trabalhar sem remuneração, né? Inclusive trabalhos perigosos, né? Como esse, por exemplo. Então, é de uma grandeza, né, extrema
na verdade, essa associação está implantada aqui em Piatã. Eu até achei que fosse uma extensão de algum lugar. Me senti um pouco de dificuldade no início, depois eu fui lá na associação, o colega também agradecer a Rony, que é um projeto do novo vereador, que também nos informou muitas coisas. É uma associação que existe, como foi dito aí no parecer, na análise, desde 2011, que ela já tem a sua legalidade, com atas, participação de outras pessoas, e entende-se que, na verdade, solicitar aí a todos os colegas, agradecer o pessoal da comissão por ter assinado no parecer e esperar aí que os colegas votem realmente a favor desse parecer e logo após do projeto. Obrigado, senhor presidente. Colega, gostaria, um projeto de minha autoria, agradecer Vossa Excelência e também a Comissão de Justiça e Redação, em especial Vossa Excelência, que tem se debruçado aí, né, em avaliar, estudar e dar aí o seu parecer. E dizer para os nobres colegas da importância dessa associação, dela ser reconhecida, né, receber esse título a nível de município e, posteriormente, estar assim, pleiteando também para que seja reconhecido a nível de Estado. Ficará mais fácil para que a mesma possa estar recebendo alguns recursos, ter algumas parcerias via Prefeitura. Também aqui, de antemão, parabenizar a Prefeitura Municipal por ter cedido, né, um espaço para que a associação funcionasse. A associação é a mesma, né, da brigada, né? Esse pessoal que trabalha aí, voluntário, combatendo os incêndios, defendendo o meio ambiente, tem um relevante trabalho dentro do município, e eles atuam não somente nessa questão de apagar os incêndios, também na preservação, em palestra, orientando as pessoas, e atua também até em outras áreas, né, socorrendo as pessoas quando necessário. Então, peço aí a compreensão dos nobres vereadores na aprovação desse projeto. O parecer da comissão aprovado por unanimidade. Eu parabenizo a comissão, em nome do professor Valmir, o relator. E, em seguida, eu coloco o projeto em discussão. Senhor presidente, quero aqui, Rony, parabenizá-lo pela essa atitude, por esse movimento, que vejo que isso já é de sua natureza mesmo, de tomar essa frente do menos favorecido. Desde da gestão anterior, quando Vossa Excelência foi secretário da Assistência Social, e vejo a preocupação de Vossa Excelência em relação a dar essa força para o menos favorecido. Espero que essa associação facilite. Vejo em Núbia, vou aqui entrar no comentário, pessoas, um movimento feito, até de São Paulo, com doações, mas feito até através de WhatsApp, porque talvez não tenha legalidade. Para montar a legalidade, eles colocaram ONG de Núbia, mas não tem nenhuma legalidade em relação a nada. Só tem a legalidade que todos querem doar mesmo algum dinheiro para que essas pessoas recebam. Tem em torno aí de 20 a 25 cestas básicas que eles doam para as pessoas mais carentes de Núbia. Então, espero que, tendo essa legalidade, quando alguém, porventura, receba algum dinheiro que talvez não queira deixar para ninguém, ou talvez queira fazer uma doação, tenha a legalidade de fazer para essa associação. Isso eu acho que deve ser copiado até por outras identidades que queiram fazer isso, porque, na verdade, aí está tudo em cima da legalidade. Eu quero parabenizar Vossa Excelência. Senhor presidente, também eu quero parabenizar também um novo colega aí, porque já temos aqui 2 anos e pouco que estamos aqui nessa casa, e vejo a preocupação do novo colega em vários assuntos referente aos menos favorecidos, aos necessitados, e também esse grande projeto de preservação também do ambiente, né? Que essa associação possa também olhar pelas nascentes, que é um papel dela, além
dos incêndios, que é constante aqui em Piatã, tem feito um grande trabalho. E eu quero parabenizar, colega, por essa iniciativa. Quero parabenizar também a Comissão de Justiça também, pelo belo parecer, aprovando também esse projeto. E quero declarar aqui, de antemão, que meu voto é sim. Quero também parabenizar o nobre vereador Ronaldo por esse projeto. Dizer que realmente, não só eu, como acho que todos, têm mesmo na consciência de que essa associação é realmente de utilidade pública, né? Quero aproveitar a oportunidade e parabenizar todos os integrantes da Associação Altitude Ambiental da Chapada Diamantina pelas suas ações, né? E parabenizá-los também. Após a discussão do projeto, eu declaro o projeto aprovado por unanimidade. Mas Vossa Excelência só colocou, por enquanto, só colocou em discussão, não falou da aprovação. Desculpa, vamos colocar em votação. É porque eu entendi que já estava na oportunidade de votação. Então, em seguida, eu coloco o projeto em votação. Aquele que concordar com a aprovação do projeto se manifesta, mantenha como está, e o que discordar que se manifeste. Então, em seguida, agradecendo o Gleison, eu declaro aprovado o projeto por unanimidade na casa. Senhores vereadores, eu gostaria de agradecer a compreensão de todos, e a sessão de hoje foi clara e deu para entender que, se a gente querer, nós somos capazes. A sessão hoje, em momento algum, interferiu sobre o regimento interno, foi rigorosamente respeitado e foi respeitado por Vossas Excelências. Não foi pelo meu comando, mas sim pela compreensão e pela sabedoria de Vossas Excelências, senhores vereadores. Eu só queria falar parabenizar o presidente, posso? Parabenizar o presidente pela condução do trabalho. Eu estava olhando aqui mesmo, sempre cortando. E é o papel do presidente, é isso aí. Eu gostaria que o presidente também andasse também assim, como tem andado também o atual, mas quero parabenizar, senhor presidente, pela condução, porque no momento certo cortou não a palavra o quebra do regimento. Parabéns. Então, parabéns para todos nós vereadores que tivemos a humildade de respeitar o tempo regimental. Gostaria também de parabenizar os funcionários da casa, porque para que uma casa tenha um bom comando, precisa de um bom trabalho realizado pelos funcionários da casa. Fica aqui o nosso agradecimento. O pessoal também que está levando até a nossa comunidade os acontecidos aqui, Gerry, a gente agradece, e os demais que tiveram a paciência de nos tolerar esse tempo. Fica aí nossos agradecimentos e declaro encerrada a sessão do dia 7 de maio de 2019. Manda ele passar o e-mail para você. Deu o e-mail dele. Você passou para ele o e-mail. Você não distribuiu as cópias? Não, eu recebi uma para mim, eu tirei. Já tirei a continha. Manda ele passar o e-mail. É fácil, ele tem o e-mail seu? Não sei, não peço para ele. Pede, tá? Peço para ele.